E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Matheus Simões e hoje no Falando a Verdade nós estamos com convidadas muito especiais. Eu quero apresentar para vocês a Bia Siqueira. Oi, gente. E a nossa querida Laura Rosas. Oi, gente. E hoje o nosso tema é responsabilidade. E a responsabilidade não é um assunto assim que a gente gosta muito de falar quando a gente é adolescente. Mas hoje nós temos aqui duas pessoas muito responsáveis. Por isso eu quero perguntar para elas. Vamos começar aqui na nossa querida Laura. Laura, o que é responsabilidade para você? Responsabilidade é a gente fazer o que a gente precisa, cumprir com as nossas obrigações, com o que a gente espera da gente mesmo e com o que os outros esperam da gente. E você, Bia? Pra mim, responsabilidade é quando a gente faz algo que a gente se comprometeu a fazer. E, tipo assim, que a gente já tem costume de fazer ou que a gente às vezes nem tem costume mesmo. Bacana, mas falando a verdade, Laura, você é uma pessoa responsável? Depende. Às vezes eu tenho uma responsabilidade meio seletiva. Eu também. Só por área de interesse. Mas, em geral, eu tento ser bem responsável com as coisas que eu pego pra fazer. E você? Eu também, é a mesma coisa. Às vezes eu não faço, mas às vezes eu também faço. Daquele Então é jeito, meio é médio. seletivo, é aquilo que eu quero, é natural. Infelizmente o ser humano é assim. Quando a gente estuda a responsabilidade, a gente aprende que responsabilidade é conhecendo e fazendo o que se espera de mim. E aí a gente pensa que a responsabilidade então está relacionada aos nossos papéis na sociedade. O que vocês acham? Eu acredito que a responsabilidade está dentro de todas as áreas da nossa vida. Então, eu como estudante, você como professor, e todas as nossas atitudes são base da nossa responsabilidade. Então, se eu decidir hoje ajudar minha mãe em casa, vamos supor, Bacana. é uma responsabilidade minha, porque eu decidi isso. Eu acho que é uma coisa mais ampla, por exemplo. Eu preciso ser responsável com as coisas da escola, por exemplo, para no horário que eu tenho que tirar o lixo, eu não estar ocupada fazendo outra coisa que isso possa me impedir de cumprir com a responsabilidade de tirar o lixo para fora. Então, a responsabilidade, para ela ser perfeita, ela precisa ser integral. Para eu conseguir cumprir uma expectativa, todo o resto da minha vida precisa estar em ordem para que eu possa fazer o meu melhor naquilo. Bacana. Bia, responsabilidade, eu sei que a Bia, eu tô falando da Bia, porque a Bia, ela tem 12 anos. A responsabilidade vem só com a idade, Bia? Acredito eu que não, sabe, Matheus? Eu acho que é uma coisa que a gente cria com o tempo. Então, eu fui aprendendo a ter responsabilidade. A gente não nasce com responsabilidade, a gente aprende a ter. Ô, Laura, você que já é uma aluna do ensino médio, vamos falar do Enem, que é, por exemplo, a maior responsabilidade do aluno do ensino médio é estudar para o Enem. Você acha que essa prova do Enem, ela é um parâmetro para a gente medir a responsabilidade da pessoa? Não, de maneira alguma. Às vezes alguém se esforçou e foi responsável com as suas tarefas a vida inteira, o ensino médio inteiro, mas no dia da prova ou estava muito nervoso ou naquela semana passou por algum problema familiar que às vezes impediu o desempenho daquela pessoa naquele dia específico. E é uma prova que só acontece uma vez por ano. Então é muito complicado você resumir a vida escolar inteira de uma pessoa por uma prova que dura 2 domingos. E o que você acha que poderia provar a responsabilidade de alguém? Às vezes a própria análise do mérito acadêmico da pessoa, analisar a vida escolar dela inteira como foi, sabe? Daria pra ver se a pessoa realmente foi responsável, tirando ele da caixinha do aluno padrão e mostrando que ele foi responsável em outras áreas também, que ele correu atrás do que ele queria. Agora, será que às vezes não há um exagero também da parte de algumas pessoas? Quando, por exemplo, os jovens se cobram além da conta e acabam sofrendo por isso? Eu acho que a gente tem que começar, que nem eu falei, né? Fazendo o que a gente consegue. Quando eu tiver com uma responsabilidade maior do que essa, eu não ter tanta dificuldade, assim. Muitas vezes a gente se cobra muito, mas a gente tem que se cobrar no nível que a gente sabe que a gente vai conseguir. Porque às vezes a gente se cobra no nível que a gente não sabe e a gente fica se colocando pra baixo. Às vezes essa cobrança excessiva gera na gente uma vontade de fazer tudo perfeito. Só que querer fazer tudo é incredulidade. A única pessoa capaz de fazer tudo de um jeito perfeito é Deus. Vocês são os protagonistas do futuro, aquelas pessoas que vão guiar o nosso país nas áreas econômicas, políticas, né, sociais. Qual que é a idade certa para a gente poder se envolver com essas coisas? Ou a gente já pode começar a se envolver desde já? Eu acho que agora a gente pode começar fazendo o que a gente sabe. Então, se eu posso doar coisas que eu não uso mais, ou ajudar pessoas, se eu
com 12 anos, agora eu posso fazer isso, quando eu estiver mais velha, eu vou saber fazer essas coisas melhor ainda. Então, é uma responsabilidade minha de evoluir nas minhas atitudes. Aqui no colégio a gente aprende muito isso, de ajudar, de mudar. Então, com as virtudes do caráter, a gente também pode aprender isso. Pensando na responsabilidade, tem um comediante aí que ele tem uma frase que eu acho engraçada. Ele fala assim, não tá compensando ser adulto por causa das responsabilidades, né? Porque muitas vezes a gente fica só pagando boleto e esquece das outras coisas. E a responsabilidade não é só nisso, né, gente? Com certeza. E a gente fala muito de futuro e uma coisa que eu vejo é que às vezes a gente quer minar o futuro do nosso país, por exemplo. A gente reclama muito de política hoje. Eu gosto muito de política e eu comecei a gostar de política desde novinha, com uns 13, 14 anos. Eu lembro. E foi na época, aquela eleição que levou todo mundo pro a flor da pele nos ânimos. E muita gente virava pra mim e falava assim, mas você não tem nem título. E eu ficava pensando assim, então eu preciso ter um título pra gostar de política, pra ler sobre, pra me informar. E hoje que eu tenho idade pra ter um título, e que eu tenho, eu sinto que eu vou votar de uma maneira muito mais consciente em outubro e eu mesmo vou ter uma participação política melhor na minha vida, porque desde nova eu comecei a me interessar por isso. Então não tem uma idade e às vezes é aquele negócio, né? Ser adulto tem a questão das responsabilidades, mas todas as fases da vida tem isso, sabe? Essa questão dos boletos que o pessoal brinca muito, né? Tem até aqueles memes na internet com a realeza britânica assim e a serenidade no olhar de quem nunca vai pagar um boleto, mas... É verdade. A vida é correr atrás das coisas, né? E tem um pessoal que tá aqui atrás das câmeras que tá rindo pra mim. Mas é porque é realmente isso, porque muitas vezes a gente fica só pagando boleto e esquece das outras coisas. Será que a gente tem que ter um planejamento para as coisas acontecerem? Sim, organização, né? Muito importante. Eu aprendo isso comigo mesmo, né? Porque muitas vezes a semana tá cheia de prova e eu não sei o que eu faço. Então eu paro um tempo no meu quarto e eu anoto tudo que eu tenho que fazer, divido as minhas coisas e falo, Bia, concentra no que você tem que fazer e começa desde o início com calma que você consegue. Então, eu entendo que a responsabilidade seria uma consequência das nossas atitudes. Sim, e da nossa organização também, né? Tem a Renata Frizeiro, nossa professora de biologia, ela fica brincando comigo porque eu tenho 3 agendas. Nossa. Isso é fruto de... Nenhuma. Eu era a pessoa mais desorganizada do mundo, então hoje eu tenho 3 agendas que eu uso cada uma delas para organizar coisas diferentes e esse ano a minha rotina de estudos melhorou muito por causa da minha organização. E eu consigo ter uma visão melhor de como eu posso fazer cada coisa para conseguir lidar com a minha rotina que a partir do ensino médio começou a ficar um pouquinho mais puxada. Me organizar me ajudou a ser mais responsável. O aluno que tem um rendimento bom desde o início, vai ter muito mais facilidade quando ele chegar no ensino médio. Acontece muitas vezes o aluno é aquele aluno super irresponsável, passa com 60 todo ano, chega no primeiro ano do ensino médio, ele descobre que quer fazer um curso que vai exigir dele um esforço maior. E aí, para ele pegar um ritmo de estudos que proporcione para ele a nota que ele precisa para entrar na faculdade que ele quer, é muito mais difícil que é para o aluno que estudou bem a vida toda e que já tinha um planejamento de estudos e uma organização. Vamos pensar então que para chegar onde você está no 2º ano do ensino médio, para pensar em vestibular, a pessoa tem que começar lá no 6º ano do fundamental, onde a Bia está, por exemplo. Eu tenho aprendido muito isso com os estudos. Saí do ensino fundamental 1 ano passado e vim para o ensino fundamental 2. É uma rotina, com certeza, muito diferente. Só que a gente tem que saber se organizar, né? E isso também vem de casa, né? A ajuda dos nossos pais, a ajuda dos nossos professores aqui na escola tem muito valor. E lá em casa, eu sempre tive a ajuda da minha mãe e do meu pai junto. Então, isso me ajudou também a evoluir. E os meus professores aqui no colégio. Sempre que você tem uma dúvida, você sabe que você pode contar com eles, né, Matheus? Você sabe que eles sempre vão estar juntos com você. Isso é muito importante. Gente, estou muito feliz de ter vocês aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Vejo em vocês 2 meninas muito responsáveis. Fico muito feliz de ter vocês aqui no Falando a Verdade. Se você conhece aquele amigo seu que está precisando de uma ajudinha, de um puxão de orelha, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Com certeza vai ajudá-la a se organizar melhor, a ser uma pessoa mais responsável. Curta esse vídeo, aqui embaixo você vai poder colocar sua dúvida, seu comentário. Não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Porque falando a verdade, galera, sempre tem jeito da gente ser um pouquinho mais responsável, né?